vamos continuar falando sobre economia. O Congresso Nacional estendeu por 60 dias a medida provisória que trata do Desenrola, aquela iniciativa desenvolvida pelo governo que tenta estimular, facilitar a renegociação de dívidas. Até agora, mais de 14 milhões de pessoas foram beneficiadas com as negociações. Nós vamos conversar com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, bom dia e obrigado pela atenção. Muito bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Professor, o senhor avalia até agora de maneira positiva esse programa apresentado pelo governo para ajudar brasileiros e brasileiras a limparem o nome? Olha, Rafael, eu acredito que em parte sim, né, porque os números eles são significativos. Nós tivemos 14 milhões de pessoas que foram negociar os seus débitos com os bancos, né, e é uma medida que busca com que essas pessoas voltem ao mercado, voltem a consumir, porque tem os seus nomes dentro dos órgãos de restrição de crédito. Mas, por outro lado, é importante salientar que, até mencionando a reportagem anterior, né, a grande parte dessas pessoas entraram nesse ciclo vicioso de dívidas por conta do spread bancário brasileiro, né? Não só devido a situações momentâneas de desemprego e baixa renda, mas também grande parte dessas pessoas entra numa dívida de cartão de crédito ou cheque especial e não consegue sair por conta dos juros altos, né? Então, acho que essa é uma medida paliativa, uma medida importante, mas não é uma medida estrutural, que é o que a gente precisa aqui no Brasil. Professor, a gente acabou de falar também que o custo de vida da população no Brasil é um custo alto, então, por conta disso também as pessoas acabam entrando em dívidas. E esse processo, né, do desenrola, o cidadão ele tem que ficar atento também à taxa de juros que o banco oferece, porque senão também é uma outra armadilha aí. O Brasil ele tem o maior spread bancário do mundo, né? O que é o spread bancário? É a diferença entre a taxa de juros básica do Brasil e o que o banco cobra. Então, o Brasil hoje tem uma taxa básica de juros que é a Selic em torno de 10,70%, 10,75%, só que chega a cobrar 200%, 300% ao ano, até mais, no cheque especial e no cartão de crédito. Então, o spread bancário é essa diferença, né? O spread bancário no Brasil é muito alto e isso faz com que as pessoas se endividem muito rápido. Você atrasar uma fatura do cartão de crédito, até renegociar, parcelar essa fatura, você já está entrando dentro de uma taxa de juros altíssima, né? Então, no Brasil é muito fácil com que pessoas com uma certa vulnerabilidade em termos financeiros acabem se superendividando, né? Então, de novo, né, é importante medidas do governo para ajudar essas pessoas, mas a reforma estrutural, que é a redução do spread bancário no Brasil, a gente não está enxergando nenhuma discussão, a gente não enxerga nenhuma frente que busque reduzir o spread bancário no Brasil. Isso sim, né, vai ser significativo para que a população sinta, né, uma melhora na sua qualidade de vida. Professor, o Vilela tem uma pergunta para o senhor também. Vilela? Professor, bom dia. Professor, o senhor bem colocou sobre essa questão de que o Desenrola, ele é uma medida relativamente paliativa, ele não ataca o cerne da questão. A gente pode dizer com isso que talvez o Desenrola, ele tende a ser um programa permanente ou um programa que seja recriado com uma certa periodicidade, justamente para atender uma questão paliativa que vai ficar sendo mantida enquanto não for resolvido efetivamente o cerne da questão? Bom dia, Vilela, prazer falar com você. É uma boa pergunta, porque eu acredito que essa medida ela pode até ser paliativa, ela pode até se tornar uma medida permanente, né, apesar de ser paliativa. Mas eu não acredito na eficiência, né, de uma medida como essa no longo prazo, porque de certa forma os bancos eles vão começar a cobrar na outra ponta o custo dessa negociação. Então, de certa forma, os bancos eles têm uma compensação tributária, tem ali uma compensação para que os bancos façam esses acordos, mas, de certa forma, no longo prazo, eles vão ter de compensar esses acordos na taxa de juros e no spread bancário. Então,
eu acredito que, mesmo que se torne permanente, né, ainda é insuficiente para a gente resolver um problema endêmico no Brasil, problema de décadas, né, que é o spread bancário, e vai acabar perdendo a eficiência. Uma pessoa faz a renegociação agora, daqui 1, 2, 3 anos faz a renegociação de novo e não resolve o problema dela, que é ter ali um spread bancário médio ali, pelo menos para poder fazer a sua compra do mês. Professor, na quinta-feira, durante um evento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou dados a respeito da inflação brasileira, demonstrou aquilo que muita gente já espera, muitos colegas do senhor já esperam, perspectivas ruins para a inflação a partir do que aconteceu e segue acontecendo no Rio Grande do Sul, especialmente uma pressão sobre o preço dos alimentos. O ritmo da redução da taxa de juros já diminuiu na última reunião de 0,5 ponto percentual para 0,25 ponto percentual. Qual é a tendência que o senhor imagina para as próximas reuniões? Já a partir dessa diminuição no ritmo que aconteceu na última reunião realizada ainda antes da tragédia no Rio Grande do Sul e dessa provável pressão que virá no médio e no longo prazo, provavelmente, sobre os alimentos, já que a gente está falando da destruição de boa parte da produção de um dos estados mais importantes para o agro. Sim, existem variáveis, né, quando a gente faz a projeção da Selic, que são bem imprevisíveis, né? Realmente foi uma tragédia o que aconteceu, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que tem um impacto econômico brutal no Brasil, né? Rio Grande do Sul é um estado muito importante para o agronegócio. O agronegócio ele tem uma parcela significativa dentro da cesta de inflação, dentro da cesta, né, de alimentos da população. É um grande produtor de arroz, né, que também é um item importantíssimo na cesta de consumo do brasileiro. Então, já com uma redução menor na última reunião, né, existe a expectativa da manutenção, ou seja, de não reduzir nada na próxima reunião do Copom, é o que tudo está indicando, né? Ou seja, a gente deve ficar numa redução adicional de 0,25, né? Eu acho que a maioria dos meus colegas não tem expectativa de que volte a uma redução de 0,5 ponto percentual. Nós devemos ficar entre 0,25, né, ou não reduzir nada, né, uma redução nula, porque a expectativa para o segundo semestre não é a mesma do primeiro, né? Nós tivemos, além das condições macroeconômicas internas, nós temos uma condição macroeconômica e geopolítica internacional desafiadora, né, com os Estados Unidos, né, não conseguindo reduzir as suas taxas de juros, a Europa também com dificuldade, o conflito no Oriente Médio se agravando. Tudo isso são variáveis que têm um impacto, sim, aqui no Brasil. Então, o segundo semestre, eu diria que é um semestre com a luz amarela, né, para a inflação, e o Banco Central vai ficar mais atento ainda. Conversamos com o economista, professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, bom domingo, até a próxima. Eu que agradeço, bom domingo a todos, grande abraço.